Veja só, os dons estão ali distribuídos não de forma aleatória, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que a manifestação dos dons é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, ali estão distribuídos os dons para que surtam um resultado positivo para cada um de nós. Nós precisamos entender isso, que os dons têm uma escalada, têm uns degraus os quais nós temos que escalar. Em primeiro lugar está a oração em línguas como uma ferramenta primordial nessa escalada da fé. Nós temos a oração em línguas porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Então nós estamos falando de uma ferramenta vital para a nossa fé, uma ferramenta vital para o comportamento dos demais dons na nossa vida, para que nós venhamos fluir nos dons espirituais de uma forma significativa no reino de Deus. Então a oração em línguas edifica a minha fé. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Está em Judas 1, verso 20. Então, quando eu oro em outras línguas, eu edifico a mim mesmo, eu edifico a minha fé, eu me construo na minha vida espiritual. A sua vida espiritual se torna construída a partir de orar em línguas. Por isso, a importância de você buscar este tipo de edificação no Espírito Santo mediante as línguas. E por que ela edifica a minha fé? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que aquele que fala em línguas estranhas não fala aos homens, visto que ninguém entende, e em espírito fala os mistérios de Deus. Então, as línguas estranhas são os mistérios de Deus falados, manifestados através da nossa fala. Então, quando eu oro, o diabo fica furioso quando você ora em línguas. O diabo fica nervoso quando você ora em línguas, porque ele não entende a tua oração, a oração que você está orando. Por quê? Porque você está orando em outras línguas. E esta oração vai mudar todo um cenário espiritual na sua vida, porque você está orando em outras línguas. Não adianta reclamar que não está acontecendo coisas na sua vida se você não está orando no Espírito Santo, não está meditando, tampouco confessando a palavra de Deus. Ah, não, pastor, eu faço o sinal da cruz de manhã e já me levanto desesperado para o trabalho. Então, você vai ser fruto do teu esforço apenas. Você vai ser fruto daquilo que você está empreendendo no mundo racional, no mundo do natural. Eu quero dizer para você, se você não fala em outras línguas, comece agora mesmo a falar em outras línguas, porque ser batizado é quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, é quando a palavra de Deus nos muda por dentro, nascemos de novo sendo uma nova criatura. O apóstolo Pedro falou assim: vocês vão receber o Espírito Santo para o perdão dos vossos pecados, e depois disso ele ministrou o dom do Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali em Atos dos Apóstolos, aqueles que ainda não tinham participado do Pentecostes, mas que afluíram para aquele lugar e ali ficaram indagando o porquê daquelas coisas que estavam acontecendo, e Pedro ministrou o poder do Espírito Santo sobre eles e eles receberam o dom. Então eu quero dizer para você que você precisa receber o dom do Espírito Santo, que é o dom de falar em outras línguas. Quando nós falamos em outras línguas, nós movimentamos o mundo espiritual, nós movimentamos a estratosfera do espírito, o ambiente metafísico por onde as bênçãos começam a acontecer nas nossas vidas. Você começa a ver, começa a acontecer os milagres de Deus, se você persistir, se você querer aumentar essa fé e também aumentar a tua expectativa e animosidade com Cristo Jesus, você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Então, quando eu oro em outras línguas, eu edifico o segundo dom, que é de máxima importância, que será a alavanca que vai guindar, vai levantar, vai mudar toda uma história, toda uma situação da minha vida, que é o dom da fé. Quanto mais você se edificar orando no Espírito Santo, mais essa fé vai se tornar robusta, ela vai ser um guindaste, ela vai ser um pé de cabra, ela vai ser uma reta escavadeira que vai remover
tudo na sua vida, tudo que está travado, tudo que está complicado, vai ser removido a partir de você orar muito em outras línguas e também, claro, meditar na palavra, adorar e também jejuar, que faz parte do kit, faz parte das chaves de oração que nós precisamos, que você precisa para vencer. Mas a principal chave que você vai alavancar os demais dons é a oração em línguas. É como se ela fosse a porta de acesso, a porta de entrada para você mergulhar na dimensão do Espírito. Quando você ora no Espírito Santo, você entra no secreto de Deus, você entra no conselho de Deus, você entra na dimensão do Espírito e começa a absorver aquilo que vem do próprio Deus para dentro de você. Então, nessa escalada, primeiro você ora em outras línguas para edificar a sua fé, para acrescentar na sua fé, para acreditar mais, para trazer à existência as coisas que não são como se já fossem, para mudar, para trazer curas para o seu corpo, para trazer milagres para a sua vida, que são outros dons. Nessa escalada espiritual, você ora no Espírito Santo, que por sua vez vai edificar o dom da fé e que por sua vez vai gerar curas em você, vai gerar milagres na sua vida. Você vai se comportar como um crente, como um ser espiritual que vai ver os milagres, não só ver, mas vai experimentar tudo aquilo que Deus tem. Então eu quero convidar você a orar muito em outras línguas. E por que não estão acontecendo as coisas? Porque não há perseverança. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1:6 que o homem de ânimo dobre e inconstante nos seus caminhos não receberá de Deus coisa alguma. Então eu preciso ser persistente. Você precisa se manter nessa jornada, você precisa continuar orando em outras línguas, você precisa continuar confessando a palavra de Deus. Mas o que é confessar a palavra de Deus, pastor? Confessar a palavra de Deus é tomar posse daqueles versos que são contraponto contra as minhas fraquezas, contra as adversidades, contra os problemas, aqueles versos que são antídotos contra todo o ataque, todo o sofisma do diabo contra a sua vida. Você pega uma palavra, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e você se apega nessa palavra, você se apega porque Ele é o Senhor da sua vida e nada vai faltar para você. Você se apega nessa palavra e o diabo, por mais que ele venha dizer ao contrário para você, mas você está tão apegado nessa palavra que você não se abala, você se firma cada vez mais. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Então você vai dizer que você vence todas as coisas, que você supera todas as coisas, que as adversidades, que as circunstâncias são momentâneas e eu tudo posso, eu supero todas estas coisas. Então se firme na palavra de Deus. Por quê? Porque a oração em línguas é a palavra do próprio Deus oculta em mistérios, onde nós oramos, onde nós falamos aquelas palavras que vêm do próprio Deus. Então eu quero convidar você a orar muito em outras línguas, a descortinar o mundo espiritual sobre a sua vida. Não importa se você não entende o que está falando, comece agora mesmo, comece com poucas palavras, comece com poucas sílabas e depois vá evoluindo. A oração em línguas é um dom que poderá vir. Por exemplo, tem pessoas que são batizadas com o poder do Espírito Santo há 10 anos atrás, elas foram já batizadas há um grande tempo atrás, mas que vieram falar em outras línguas só agora. Por quê? Porque as línguas até vinham na sua mente, vinham no seu coração e ela não falava porque tinha medo de orar, porque achava que era da sua carne, que achava que era a voz do diabo ou achava que ela estava imitando outra pessoa, mas nada disso são as línguas do Espírito que estão armazenadas dentro de você e quando você ora, quando elas vêm à sua mente, você ora, você fala estas línguas. Então eu posso desassociar a coisa do tal batismo no Espírito Santo do orar em outras línguas. As línguas não precisam vir exatamente no momento que você recebe aquela carga de poder, mas ela poderá vir em um outro tempo, em um outro momento. Então isso é misticismo, isso é uma coisa que foi colocada na nossa mente que
eu vou orar em línguas quando eu for batizada no Espírito Santo. Se você já recebeu aquele dom de alegria, aquele dom de poder, aquele momento que você sente que o Espírito Santo está contigo, que você está sendo impactada, seja quando você está adorando a Deus, quando você está ouvindo um louvor, quando você está ouvindo uma pregação, que vem uma alegria extraordinária dentro de você. Então você já está batizada ali no Espírito Santo. Você já recebeu o dom do Espírito Santo que está dentro de você. Só falta orar em outras línguas, deixar extravasar aquilo que está vindo para você, aquilo que você está até detectando como língua estranha que vieram à sua mente, e você libera aquilo para falar em outras línguas. Então não tem mistério que não possa ser liberado. Não há um mistério que não possa ser liberado senão orando em outras línguas. Comece agora mesmo a orar em línguas. Eu ordeno sobre a sua vida que você comece a orar agora mesmo em outras línguas. Receba o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Comece agora mesmo orando em outras línguas. Por quê? Porque a oração em línguas agora, ela edifica a sua fé e, consequentemente, vai fazer com que você flua em milagres, em curas, na palavra do conhecimento e nos demais dons. Você começa a fluir no Espírito Santo, porque não porque você não tenha sido batizado no Espírito Santo, você tem que, de uma vez por todas, desmistificar aquela ideia de que batismo com o Espírito Santo, no momento que você recebe o batismo, então você vai orar em línguas. Não, você já pode ter sido batizado no Espírito Santo, você já recebeu essa alegria, esse poder de Deus dentro de você, mas ainda não ora por causa de algum motivo, algum receio, por causa do medo de estar copiando de outra pessoa, ou coisas que vieram na sua mente, que são da sua carne. Não virá na sua mente coisas da sua carne, virão sim do Espírito Santo, e esse dom está desassociado do batismo no Espírito Santo. Pastor, mas eu estou confuso agora. No Pentecoste, veja bem, veio o poder. A Bíblia diz que veio o poder sobre todos eles, porque foi uma promessa de Deus, foi uma promessa. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então a primeira coisa que vem por crente é o poder. Nós recebemos o poder. O poder é uma capacidade gerada pelo Espírito Santo dentro de nós para exercer determinadas funções. Então você recebe o poder para exercer determinadas funções, e após eles receberem o poder para executarem algumas funções, como foi dito ali, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então eles receberam poder, uma capacitação para irem, e agora recebam o dom do Espírito Santo. Então eles receberam, após isso, o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque era uma ferramenta-chave, a oração em línguas, para que eles pudessem se edificar orando no Espírito Santo, para que eles pudessem estreitar o seu relacionamento com Deus mediante a oração em línguas. Então, a partir disso, unindo o dom de orar em outras línguas e o poder que era a capacidade de fazer, eles foram, fizeram, evangelizaram, ministraram, e os milagres aconteceram. Quando Pedro, no capítulo 3, ele já fez aquele primeiro milagre, muitos outros milagres começaram a acontecer por mãos dos apóstolos, e o fogo começou a pegar naquela cidade, e a palavra de Deus diz que muitos afluíam à igreja porque os milagres aconteciam. Muitas pessoas levavam camas com os seus enfermos, e muitos eram curados. A Bíblia diz que todos eram curados. Por quê? Porque o poder de Deus estava com eles. Eles receberam o poder para fazer, e receberam a oração em línguas para se construírem, para se edificarem, para manutenirem aquele poder que estavam tendo, que tinham recebido no primeiro momento. Então eles continuaram fazendo, porque também oravam em outras línguas com aquele poder que haviam recebido. Então continue orando em outras línguas. Eu quero que você agora curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, e se quiser participar dos nossos encontros nas sextas-feiras, acesse a descrição do vídeo que está aí abaixo e clique em um daqueles links e entre para o nosso grupo, e você vai estar recebendo os links para participar das nossas reuniões gratuitas no Zoom Cloud. Na última sexta-feira sempre teremos uma vigília às 10 horas da noite, e você é o nosso convidado para participar, ok? Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.